Pronto. Então, nós vamos começar a gravar agora, né? O nosso encontro de 15 de setembro. Amém? Mãe, ora então para nós aí. Amém. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos aqui, Pai, presentes, conectadas, ligadas principalmente no Senhor. Viemos lhe pedir, Pai, por mais esse encontro, por mais essa comunhão entre as mulheres, que elas venham a ouvir a sua palavra e se alimentar dela, deixá-las gravadas no coração de cada mulher aqui presente. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar a Thaisa, que vai falar nesse momento, abençoar aquelas que ainda vão entrar, que elas venham receber a tua palavra, que elas venham em comunhão, participar e falar do Senhor também, Pai, que elas sejam boca do Senhor na vida da gente e lá fora, para todas as pessoas que estão precisando, sedentas da palavra do Senhor, Pai. É verdade. Te agradecemos, Pai, por esse momento, que ele venha ser bênção, que ele venha ser ousado, que ele venha ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né, meninas? Essa semana nós passamos, né, por uma semana triste, né, que nós perdemos aí a Carla, né? A Carla, ela foi uma serva muito fiel do Senhor, né? E foi um exemplo mesmo para todas nós, né? Todas nós que tivemos a oportunidade, né, de conviver com ela. Minha mãe e a Fatinha conviveram muito mais ainda, né? Elas conviveram com muitos anos de célula, né, aí para trás. Eu convivi com Carla 1 ano e meio, quase 2 anos, e as demais 1 ano, né, de encontro de mulheres e ela participando. Mas, assim como a gente tem o relato, né, na palavra de Deus sobre as mulheres que são exemplo, acho que a Carla é um exemplo para a gente realmente guardar todos os dias no nosso coração. Todas as vezes que a gente pensar que está tudo errado, tudo acabado, eu pelo menos penso, eu lembro dela, sabe? Dela, da fé dela, e eu tenho certeza que ela está nos braços do Senhor, né? Ela está nos braços do Senhor agora, e que foi, sim, né? Cumpriu a missão dela aqui de serva, né? De mostrar que mesmo diante desse mundo que a gente vive, que é um mundo tão difícil, com tantos desafios, né? É possível a gente permanecer tendo fé, né? Tendo fé que a gente serve um Deus vivo, né? Que Jesus, ele não é um Deus, né? Que Jesus, ele é um Deus vivo. Ele é o Deus vivo, né? Não é um Deus, o Deus vivo. Amém? Então, eu queria só, antes de começar a palavra, eu queria compartilhar isso aí com as irmãs, né? Como uma forma de gratidão mesmo ao Senhor, pela vida dela, por tudo que nós vivemos juntas em todo esse período de encontro de mulheres, né? A palavra de hoje, o Senhor me deu essa palavra, na verdade, foi na semana passada, porque a paz do Senhor, irmã disse, tudo bem? Tá tudo bem. Semana passada, na verdade, eu coloquei silenciando o meu eu, mas a palavra que Deus me deu, na verdade, foi silêncio. Silêncio. Né? Então, não é nem silenciar
só o eu, não. É silenciar mesmo, silêncio. Tem momento que você fica em silêncio, só vendo que, né? Observando mesmo, né? E nós vamos refletir sobre essa questão do silêncio. Porque nesse mundo tão barulhento que a gente vive, a gente conseguir permanecer em silêncio, muitas vezes é bem difícil, né? Então vamos lá em Eclesiastes 5, versículo 2 e 3. Amém? Não te precipites com a sua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras, porque o sonho vem através da multidão de negócios, e a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. Amém? Então, assim, nesses versículos em Eclesiastes, o Senhor ele vem nos dar conselhos, né? E o conselho dele, imediatamente, é: não se precipite em responder, em falar. Não precipite em responder de imediato aquilo que está sendo colocado, principalmente, muitas vezes, como afronta contra a sua vida, né? E, assim, é um desafio muito grande. Eu acho que, graças a Deus, assim, na verdade, eu detesto afrontas e combates. Eu tenho dificuldade, na verdade, nessa questão da afronta e do combate. Mas esse silenciar, ele tem que ser o silenciar não só da boca, né? Mas o silenciar é interno. Porque, normalmente, assim, pessoas como eu, por exemplo, que posso até não falar nada, mas dentro de mim vira aquele turbilhão, né? Dentro de mim, gente, quem quiser falar, confirmar, pode abrir o microfone e falar, viu? Então, dentro de mim vira um turbilhão. Da minha boca não sai nada. Mas dentro de mim, o furacão, né, cresce. Então, o Senhor, ele fala, né, que a gente não se precipite em falar. E o coração não se apresse a pronunciar qualquer coisa, né? Então, é sobre esse turbilhão dentro de nós mesmo, é o coração pronunciando, né? E ele fala, o sonho vem através da multidão de negócios. E a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. É literalmente assim, falar é muito fácil, né? O tolo, ele fala muito, mas na hora que a gente vai ver a prática, né? O que tem que acontecer, a coisa acontecendo, não acontece. Então, é o que ele fala aqui, né? O sonho, ele vem da multidão de negócios. Negócios. O sonho, ele vem através do agir, do fazer, né? Do praticar. E não só do falar, né? O tolo muito fala, mas você não vê a ação. Amém? Então, a gente precisa ter sabedoria, né? Quando a gente se ocupa, né, com os negócios, né? Quando a gente se ocupa com a obra de Deus, quando a gente ocupa a nossa mente com as coisas de Deus mesmo, né? Nascem sonhos. Nascem sonhos. Mas quando nós falamos muito, aí vem as conversas vãs, né? Tiago 3, capítulo, Tiago, capítulo 3, versículo 2. Vamos lá. Vou ler a partir do 1,
só por causa da questão do contexto, amém? Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que possam nos obedecer, e dirigimos também todo o seu corpo. Vede também os navios, que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro. Gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo acidental incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de feras e de aves, de serpentes e coisas do mar é domada, e tem sido domada pela humanidade. Mas a língua, nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorra água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitona ou uma videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água doce e salgada. Amadas, a palavra ela é bem clara, né? Nós precisamos buscar ter domínio da nossa língua, do que falamos, né? Principalmente quando falamos do outro. A palavra ela é bem clara. Se o homem não tropeça em palavra, ele é um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Mas existe homem perfeito? Não, né? Não existe esse homem. Homem que eu falo de uma forma genérica, né? Nós estamos falando de homens e mulheres, amém? Não existe esse homem perfeito. Não existe esse ser humano perfeito. O único que veio à Terra perfeito é Jesus. Mesmo assim, porque ele é Deus. Mesmo assim, porque ele é Deus. Ele veio no corpo humano, amém? Mas ele é Deus. Então, ele é perfeito. Ele foi perfeito e permanece perfeito. Agora, fora ele, amadas, nenhum. Então, a própria palavra diz que ninguém, mas a língua nenhum homem pode domar. Nenhum homem pode domar. Ah, Thais, então eu vou sair falando mal dos outros, vou sair xingando, vou sair, porque já está falando mesmo que a gente não consegue domar, mas nós precisamos vigiar. Se nós somos considerados cristãos, né? Se a gente pode falar assim, não, eu sou uma mulher cristã, eu quero ser uma serva do Senhor, né? Eu quero que as pessoas vejam o Senhor em mim. Eu preciso, né, seguir isso que é falado. Né? Meus irmãos, não convém que as coisas sejam assim. Então, nós precisamos nos esforçar com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós julgamos, como ele disse aqui, né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. A mesma boca que está aqui falando, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo,
Senhor, tu és maravilhoso, tu és tudo para mim. É a mesma boca que sai e fala assim, nossa, ó mãe, você viu lá a Maria Esperança, minha filha? Pois é, tá usando um óculos lá novo, né? É a mesma boca. E ele adverte, pode da mesma fonte jorrar água salgada e água doce? O pecado, amadas, ele tem que ser um acidente na nossa vida. Infelizmente, né? Nós não vamos conseguir ser perfeitos. Nós não vamos conseguir domar mesmo a nossa língua a todo momento. Vai ter aquele momento que a gente falou, fala assim, meu Deus do céu, falei, né? Mas aí tem que ser um acidente. O que é um acidente? Caiu um copo, opa, caiu, deixa eu já lavar aqui, deixa eu já resolver aqui, quebrou o copo, deixa eu catar esse caco que caiu no chão. E, infelizmente, amadas, a língua, a boca e o julgamento é o que mais tem matado o crente. É o que mais tem feito com que pessoas se afastem do caminho do Senhor. O julgamento, a maldição vinda dos próprios irmãos. A própria palavra de Deus diz, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o irmão a quem você vê? Como? Como que eu posso? Como que eu posso ver aquele irmão, aquela irmã? Ah, ela está errada, ele está errado, mas é uma alma. Eu tenho que orar, eu tenho que abençoar a vida dele, né? Tentar ajudar. É uma alma pedindo socorro. Como que eu posso julgar aquele, às vezes, que nem conhece a palavra de Deus? Aí, ao invés de agir com misericórdia e começar a orar pela vida daquela pessoa, Senhor, que essa pessoa um dia possa te encontrar, Jesus. Que ela possa saber quem o Senhor é. Eu prefiro falar assim, ah, não, conhecer não tem jeito mais, não. Esse aí já era. Já tentei de tudo, já era. Já condena mesmo. Esses dias na aula de teologia, né, que eu estou fazendo, que tem sido uma grande bênção na minha vida, tenho aprendido muito, o professor falou isso. Falou, irmãos, como que você pode condenar uma pessoa para o inferno se Jesus ainda é o consolador? Se ele ainda é advogado, ele não veio como juiz ainda, não? Nem ele, que é o próprio Deus, veio como juiz ainda. E você já está condenando os outros para o inferno? Como é que pode uma coisa dessa? E às vezes a gente faz isso com a nossa língua. Com aquela fofoquinha lá, com a irmãzinha. Não, mas você viu fulano? Às vezes a gente dá mau testemunho com a nossa boca. Ah, mas eu não estou errada, eu estou certa. A pessoa que está errada, que veio, fez e aconteceu. Mas muitas vezes, se a gente engolir a afronta, amada, quem nos justifica é o Senhor. Ele vem. Quando a gente engole a afronta, mesmo que o turbilhão fique lá dentro de nós, Deus vem, acalma a tempestade dentro da gente, né? E aí ele trata, do jeito que ele quiser tratar a outra pessoa. Mas a gente fica em paz. Se a gente saber, tá lá.
ouvir e falar. Mateus 26. Eu estou tomando um remédio que eu tomei meio grog. Eu estou procurando Mateus lá no final da Bíblia. Espia a situação da pessoa, como é que tá? Jesus amado, tem misericórdia, Senhor. Mas esse remédio que eu tô ficando meio... Tô tremendo, dando tremura. Vai passar. Vamos lá. Você tá rindo, né, Delmai? Pode rir, meu. Pode rir. Não tem problema, não. Vamos lá, gente. Mateus 26, 63. Mas vou ler de cima, vou ler do 57 para a gente poder entender o contexto, amém? E os que seguraram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro seguiu de longe, até o palácio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se com os servos, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem matá-lo. E não achavam nenhuma, sim. Mas não achavam nenhuma, sim. Embora viessem muitas falsas testemunhas, não acharam nenhuma. Por último, vieram 2 falsas testemunhas e disseram: Este homem disse: Eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou e lhe disse: Nada respondes? O que estes testemunham contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. Jesus, ele deu o maior exemplo de domínio próprio existente na face da terra, né? Ele foi humilhado, ele foi injustiçado, caluniado, morto, cuspiram nele. Igual a gente viu, né, o vídeo de semana passada, né? Aquele vídeo doloroso. Mas Isaías fala que ele seguiu como ovelha ao matadouro, né? Não abriu a sua boca. E muitas vezes, amadas, nós também vamos passar por situações assim. Nós vamos ser afrontados, caluniados, perseguidos, passar umas situações difíceis. E aí o Senhor fala assim: silêncio. Eu estou contigo. Silêncio. Espera. Você vai ver. Né? Mas como que é difícil, né? É gostoso falar isso, gente. Eu me sinto tão leve quando eu falo isso. Mas praticar é tão difícil. Praticar é tão difícil. Mas a gente leu lá em Eclesiastes, né? A gente não pode só falar, a gente tem que praticar. E a gente, além de ter, né, realmente essa questão, né, dos irmãos e tudo, a gente tem um inimigo. E ele trama o tempo todo contra a vida da gente. O tempo todo, ele não desiste. Eu falo assim, meu Deus, mas esse bicho, ele é insistente demais, ele não cansa. E ele não cansa, amadas. Ele não cansa. Ele quer levar a gente até o nosso limite.
Só que ele só pode fazer aquilo que o Senhor permitir. Ele não pode tocar em um fio de cabelo de nenhuma de nós, de nenhuma daquelas que sabem a quem elas servem. Jesus. Aquela que tem Jesus, ele não pode tocar a reveria, não. Para ele tocar em Jó, ele teve que pedir permissão. Para ele tocar em Jó, ele teve que pedir permissão. E ele só pode tocar naquilo que Deus permitiu. E mesmo assim, mesmo tocando, Deus usou toda aquela situação para transformar a história de Jó, para restituir a vida de Jó, e para que Jó fosse um testemunho de fé para nós hoje, em 2025. Se Jó não tivesse passado por nada daquilo, ele não estaria na Bíblia. A gente nem saberia que ele existiu um dia. Mas ele existiu e ele passou pela prova, confiando, por mais que ele estava sofrendo, né? Tem vários momentos que ele fala assim, Senhor, maldito o dia que eu nasci. Então ele mostra, sim, que ele sofreu, que ele teve angústia, claro, ele é ser humano, ele era ser humano, igual nós somos. Mas em nenhum momento ele abriu mão do Senhor. Em nenhum momento ele blasfemou. Por mais que ele tenha sido injustiçado pelos amigos, ele permaneceu em silêncio naquilo que ele não tinha resposta, confiando que existia um Deus que estava acima de tudo aquilo ali. Então, é um desafio a gente permanecer, muitas vezes, em silêncio, principalmente silêncio dentro de nós, pelo menos para mim. Claro que tem pessoas que são mais explosivas, né? Tem pessoas que têm um temperamento mais sanguíneo, né? Mais colérico, e aí a pessoa tem dificuldade até de calar a própria boca mesmo, né? Na hora que ela vê, puf, já falou, né? Mas tem pessoas que já têm temperamento, né? Mais melancólico, mais, né? São as personalidades. Então, elas são mais introspectivas. Aí, o silêncio na boca até que é mais fácil. Mas o silêncio aqui dentro é difícil. Então, nessa noite, o que eu quero pedir ao Senhor, eu peço a Jesus nessa noite, na minha vida e na vida de cada uma de vocês, que Ele ajude a gente a silenciar e a confiar que, enquanto nós estivermos no propósito de servir e de seguir a vontade de Deus, é Ele que vai guiar a nossa vida. E o barulho externo e interno só vai vir para prejudicar se a gente deixar afetar. Tiago 1:19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Que nós sejamos, sim, tardios em falar,
tardia em irar e pronto para ouvir. Eu falo que nos últimos anos da minha vida, eu aprendi muito a observar. Eu aprendi a ser uma boa observadora, a conseguir pescar as coisas assim, ó. Deus me ensinou a ver as coisas, a observar. E quando a gente fala muito, a gente não consegue ter essa percepção, né? E, né, rejeitar a imundícia e a malícia, né? Aquela pessoa que já age de forma estratégica. O Senhor, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe se há ou não malícia dentro de nós. Ele sonda. E fala para a gente receber com mansidão a palavra em nós enxertada, né? Que a gente possa receber mesmo com mansidão. Então, amadas, muitas vezes a ira, ela vem, né? Mas nós precisamos saber controlar, porque a ira não opera a justiça de Deus. A gente, às vezes, é chamado de bobo, né? Ah, fulano é bobo demais, você tá doida? Dou conta, não. É bobo demais, deixa os outros fazer o que quer. Gato e sapato, ao invés da pessoa ir lá e bater de frente. Eu já ouvi isso muito. Raíza, por que você não respondeu? Por que você não bateu de frente? Porque eu não sou assim, não é minha essência. Porque a minha essência tem que ser parecida com a de Jesus, porque senão, que tipo de cristã que eu vou ser? Que a gente esteja pronto para ouvir e tardio para falar e para irar, né? Principalmente falar do outro. Principalmente falar do outro. Gálatas 5. 22 a 26. A gente vai passando por processos, muitas vezes que não são fáceis. Mas a gente vai aprendendo. E quando a gente deixa, né, e pede mesmo, Deus, me cala. Mata, esmaga mesmo a minha alma e deixa que o Senhor flua. Aí a gente vê umas coisas assim acontecendo que a gente fala assim, meu Deus, o que é isso? Que agir é esse? Que mover é esse? Deus vai nos surpreendendo. Deus nos surpreende. Às vezes quando a gente pensa que está tudo de cabeça para baixo. Mas se a gente liberar, falar, Deus, a sua vontade, Ele nos surpreende. Enquanto a gente quer controlar, está no nosso controle aqui. Não, está aqui, ó, na minha mão, vou controlar. A gente fica limitado. A gente entrega. Ah, Deus. Seja o que o Senhor quiser, né? A sua vontade é boa, perfeita e agradável, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A gente tem que entender que a gente serve um Deus vivo. Amém? Ninguém aqui serve Deus morto. Nós servimos um Deus que veio na terra, morreu por nós e ressuscitou. Nós servimos um Deus vivo.
Sirvo Deus morto, não. Eu sirvo um Deus que está perto de mim. Falou comigo assim, eu vou, mas voltarei para vós. Eu sirvo esse Deus que resolveu morar dentro de mim. Então, a gente precisa, muitas vezes, falar e ouvir isso. Sabe o que eu acho interessante? É que, normalmente, quando esses dias que a gente passou a gravar a ministração, aí no outro dia eu mesmo escuto eu pregando. Aí eu tomo posse de tudo que eu falei para a minha vida mesmo. Eu falo amém. Isso mesmo. Porque a gente precisa. Porque nesse momento aqui, eu não estou falando nada de mim. Eu estou falando o que o Espírito me toca dizer. E às vezes eu estou falando coisas para mim mesma. Palavra fala, né? Primeiro Deus trata com o pregador, para depois tratar com quem está ouvindo. Então ele já vem tratando, né? Desde a semana passada que eu tenho, né, ouvido isso, né? Do Senhor, silêncio, 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 né? E só vendo as coisas acontecer. Gente, minha semana foi assim, um turbilhão. E só assim, gente, o que é isso que está acontecendo? Que mover é esse? Então, amadas, nós precisamos pensar nisso, né? E fazer a nossa autoanálise. Romanos 5, 22. Não, vou ler a partir do 19, né? Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídio, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é alegria, amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos na vanglória, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Então, amados, Paulo ele é bem claro aqui. Dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Mas, na verdade, nós aprendemos em encontros para trás, na questão do corpo, alma e espírito, né? Que a carne e o espírito, elas vão militar diariamente. É uma luta que só vai terminar no dia que a gente for embora e tiver o corpo glorificado. Antes desse dia, o corpo e o espírito, né? A alma e o espírito vão batalhar diariamente. Vai ser uma luta, né? E como que eu vou vencer essa luta no espírito? Se eu buscar viver em espírito. Se eu buscar aquilo que alimenta o meu espírito. Se eu ficar buscando aquilo que alimenta a minha carne, ela vai aflorar, minha filha, daquele jeito. Não tem jeito. Ela é uma sementinha do pecado, da carnalidade, está aqui dentro. E ela não vai sair de dentro de mim enquanto eu estiver nesse corpo. Ela não vai sair de dentro de nós, amadas. Então, eu preciso analisar a mim mesma. Eu não tenho que analisar a Claudilene, eu não tenho que analisar a Dona Dice, Fatinha, eu não tenho que analisar a Patrícia, eu não tenho que analisar nenhuma de vocês. Eu tenho que analisar a mim mesma.
Por isso que no final ele fala assim, não sejamos ávidos da vanglória. Não, Thaisa só anda no espírito. Quase que coloca uma auréola assim e canoniza. Eu sou eu. A palavra diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Eu preciso analisar a mim mesma. Cada uma de nós. Jesus fala assim, você está olhando o cisco no olho do seu irmão e não olha a trave que está no seu olho? Tira a sua primeiro, para depois tirar a do irmão. Então, amadas, nós precisamos, sim, militar dentro de nós mesmos contra esses frutos. E uma das formas desses frutos crescerem em nós é através da nossa língua, da nossa boca, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente alimenta, das conversas que a gente alimenta. Que tipo de conversa que nós temos alimentado no nosso dia? Qual que é o tipo de contexto? Eu me identifico naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo como cristã, só quando eu estou dentro da igreja? Ou será que a forma como eu falo, a forma como eu me porto, faz com que pessoas vejam que existe algo diferente em mim? Faz com que pessoas pensem duas vezes antes de se aproximar para falar qualquer coisa que não seja edificante. Né? Nós somos carta viva. Valéria não está aqui hoje, não. Não. Valéria é a supervisora lá da escola. Semana passada mesmo, teve um dia que eu estava sentindo muita dor, depois eu vou explicar a vocês, até para pedir oração para as irmãs. Eu estava sentindo muita dor, e eu comecei a chorar, e aí vem aquele momento de desespero, né? E eu comecei a chorar, aquele desabafo. Eu falei, eu não estou aguentando mais. E aí ela falou comigo assim, Thaisa, você é um exemplo para a gente aqui, de força, de fé. Não quero ver você falando isso, não. Então, amadas, nós precisamos nos esforçar para ser bom testemunho. E um desses esforços é daquilo que sai da nossa boca. O que adianta? Olha só, eu estou aqui falando de Deus, da palavra de Deus, aí na hora que eu chego lá na escola, né? Aí a Patrícia, por exemplo, que está aí online, quem mais trabalha comigo que está online hoje? Só a Patrícia, hoje é só ela. Mas Claudilene, mãe de aluno, né? Eu chego lá e dou um mau testemunho, sou uma péssima professora, o filho chega dentro de casa e fala assim, você acredita, mãe, que a professora falou isso? Quem que eu ia, que testemunho de Jesus que eu ia estar dando para quem? Eu e a Patrícia lá? Se ela não visse, né, mesmo nas minhas imperfeições, se ela não visse Deus na minha vida, ela estava aqui me escutando? Estava não. Então, amadas, a gente tem que pensar isso. Ah, é perfeito? Claro que não. Sou imperfeita, sou pecadora, luto todos os dias contra mim mesma. Mas busco servir o Senhor com integridade. Busco refrear minha língua, principalmente quando eu vou falar do outro. Né? Eu escrevi aqui assim, se conseguimos silenciar
de forma correta no exterior e no interior, nós vamos ouvir a voz de Deus e a direção de Deus. Nós precisamos silenciar a voz exterior, o que as pessoas falam, o que o mundo fala, o que a mídia fala, o que o outro lá fala, e eu preciso silenciar aqui dentro também, para eu conseguir ouvir a voz de Deus. O que Deus fala? Se eu ficar ouvindo só essas vozes exterior e interior, eu não vou escutar Deus. Eu vou estar escutando o mundo natural aqui. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem e não as pratica. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Eu estou conseguindo escutar Deus? Estou conseguindo ouvir a voz de Deus? Deus tem falado comigo? Eu estou realmente firmada em Jesus? Eu deixei Ele guiar os meus caminhos? Mesmo com as fortes tempestades e os fortes ventos que vêm, porque está na palavra, a palavra não mente. Infelizmente, amadas, existem muitas igrejas aí que falam assim, não, vem para Jesus que sua vida vai virar um marajá. Vai não. Tem marajá não. Né? Então, mesmo com as tempestades, com a luta minha interior, com a luta exterior, eu tenho permanecido e falado assim, Deus, por favor, me guia. Faça a tua vontade. E as tempestades vêm, os ventos fortes vêm. Na hora que você pensa que você saiu num vento forte, você está entrando em outro. Na hora que você pensa que acabou aquela tempestade, está vindo outra nuvem, você fala assim, meu Deus do céu, Jesus. Calma, deixa eu respirar um minutinho. Mas se o nosso alicerce estiver em Jesus, nada abala, não. Se o nosso alicerce estiver em Jesus, a gente vai permanecer. A casa, ela não tenta gritar com a tempestade, não. Ela não tenta competir com o barulho da tempestade, não. A tempestade está lá fora. A casa está lá, ó. Quietinha lá, ó. Firme. Segurando. Ela não grita. Ela silencia. Ela firma na rocha, no alicerce.
e deixa passar. Vai passar. A tempestade vai passar. A sabedoria, ela traz vitória, né? Então, mesmo quando o eu da gente está gritando, a gente precisa saber silenciar. Isso é um aprendizado. Deixar o Senhor falar por você. Deixar o Senhor falar por mim. Porque ninguém te conhece melhor do que Ele. Ninguém me conhece melhor do que Ele. Ninguém. Nem mesmo a minha mãe que está aí. Me conhece igual Ele. Ninguém. Sabe realmente o que está lá no fundo da minha alma. Então, amadas, essa é a palavra de hoje. A gente precisa caminhar mesmo nesse silêncio. E é um grande desafio, né? De confiar e de saber mesmo que se a gente tivesse seguindo um Deus morto, complicado, né? Mas a gente serve um Deus vivo, que está aqui. Ele não dorme. E isso é real. Tem uns 3 meses que eu tenho sido afrontada de uma forma terrível. O inimigo, ele tem tentado me parar, gente, de todas as formas que vocês imaginam. Todas as formas que vocês imaginam. Primeiro, ele veio no meu emocional. Fundo. Fundo mesmo. Vamos ver se ela vai abrir mão. Não vou abrir mão. Pode dilacerar meu emocional, não tem problema não. É carne. Mas Deus me justifica. Ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Então ele veio fundo. Não conseguiu. Aos trancos, barrancos e com o Espírito Santo eu estou aí. Estou bem melhor do que eu estava. Aí agora ele resolveu tocar na minha carne. Semana passada, na verdade já tem uns tempos já, alguns meses, ainda bem que eu não está online, senão ela ia me xingar. Aí eu desde o início do ano, que eu tá assim, Thaisa, procura um médico. Porque eu estava sentindo uma dormência do lado direito, assim, da minha cabeça, sabe? Tava tudo dormente, assim, ó. Mas aí vinha dormência no ouvido e aqui. E parava. Só que eu fujo de médico. Tenho medo de médico. Para eu ir sozinho, então, piorou. Aí que eu não vou mesmo. Morro de medo de médico, de agulha, de injeção, de tirar sangue. Minha mãe ia comigo para tirar sangue, tinha que ser deitada, senão não saía nada, não. Até hoje, se bobear. E aí, falei, não, vou procurar. E isso já tem quase um ano. Aí, eu comecei a sentir dores mesmo na cabeça, né? Dores. Aí, cada hora doía um pedaço, assim, na minha cabeça. Aí, tem umas 3 semanas que eu comecei a sentir dor no ouvido. No ouvido. Muita dor de ouvido. Só que ela só foi aumentando. Aí na sexta-feira, não, aí semana passada eu fui no posto de saúde e consultei. E falei com a médica, falei, doutora, eu não sei o que está acontecendo comigo. Estou sentindo muita dor de cabeça, estou sentindo dor de ouvido, e minha garganta também estava ruim, porque está muito seco, né, o tempo, então a garganta
não tá muito legal. Aí ela examinou e tal, falou assim, Thaisa, não tem nada no seu ouvido. Seu ouvido tá limpinho. A sua garganta tá inflamada, você tá com amigdalite. Então, eu vou te dar um antibiótico, você vai melhorar. Tá bom. Aí, tomei 7 dias de antibiótico. A garganta até que melhorou, né? Mas o ouvido continuou doendo e a cabeça continuou doendo. E assim, principalmente a cabeça, gente, ela não para de doer, não. Ela não para. Ela tá doendo 24 horas por dia. Eu durmo e acordo com ela doendo. Só que tem hora que ela diminui de intensidade, igual agora ela não tá doendo muito, não. Então tem hora que ela diminui, tem hora que ela aumenta. Aí semana passada, isso eu tomei remédio semana retrasada. Aí semana passada, na quinta-feira, na sexta-feira, gente, eu senti tanta dor, meu ouvido doía tanto, minha cabeça doía tanto, que estava ruim até para eu dirigir. E aí eu lembrei que aqui em Sete Lagoas tem um farmacêutico aqui muito famoso, sabe? Que já me falaram dele. Que chama Washington. Aí falaram com... Já tinham... Várias pessoas já me falaram desse farmacêutico. Falou, ó, ele, você vai lá, tem fila para poder consultar com ele. Ele descobre o que você tem. Coisa que médico não descobre, ele descobre. Ele tem, né, os equipamentos dele lá, olha e tal, te examina e descobre o que você tem. Gente, eu estava tão desesperada, falei, eu vou procurar essa farmácia agora, eu vou lá atrás desse homem, Deus vai me ajudar, que ele vai descobrir o que eu tenho, porque não tem condição uma coisa dessa, não. Aí fui. Resumo. Ele chegou, olhou, né, minha garganta, olhou meu ouvido e tal, perguntou o que eu estava sentindo, expliquei para ele. E aí ele falou comigo, falou assim, ó, você tá com a arcada dentária, a sua arcada dentária aqui, ela tá um pouco para frente e está tensionando aqui, ó. E aí, o nervo trigêmeo, existe um nervo, gente, que chama nervo trigêmeo, que fica aqui, ó, nessa região nossa aqui, ó. O nervo seu trigêmeo está inflamado. E aí, esse nervo, ele tá ressonando? Não é ressonando, é outra palavra. Irradiando, né? Aí você sente a dor na cabeça e tal. Ele me deu uma injeção lá, a dor de ouvido passou. Graças a Deus, até hoje, não tô com dor de ouvido, não. Mas a dor de cabeça não passou, não. Só melhorou. Me deu um remédio, falou comigo assim, ó, procura um ortodontista. Me deu até o nome do ortodontista. Vai lá, procura que ele vai saber o tratamento que ele vai fazer com você. Minha esposa teve esse mesmo problema seu. Eu chegava, ela estava urrando de dor. Até o dia que ela resolveu seguir o que eu falei, foi lá ver o ortodontista. Então, amadas, assim, a cabeça não para de doer. Mas eu falei, Deus, isso não vai me parar. Eu não sei o que é isso, não. Até pesquisei sobre o tal do nervo trigêmeo, filho. Diz que é uma das piores dores do mundo. Eu falei, não, eu não aceito isso na minha vida, não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida, não. E pesquisei, assim, fui olhar todos os sintomas que fala lá, é o que eu estava sentindo, né? Que é a questão da parestesia, que é a dormência. Então, irmãs, assim, eu falei que eu até me glorifico, sabe? Porque eu devo estar incomodando demais o inferno, porque ele não me deu uma trégua nesses últimos meses. Eu não estou tendo nem a treguinha assim, ó, para dar uma respirar. É uma atrás da outra, ó. Ó, ó. Mas ele vai cair de novo, em nome de Jesus. Vai ser envergonhado de novo. Sabe? Mas para a gente vencer essas batalhas, gente, é só pela misericórdia de Deus mesmo, porque a nossa carne, ela grita.
Nossa carne grita mesmo. Nossa, tem passado situações tão difíceis. Mas o Senhor, Ele vem e nos dá instrução, nos justifica, sabe? Nos consola. Então, mas se eu tivesse aí quebrando pau com Deus e o mundo, né? Pegando as pessoas que foram usadas, né? Para poder trazer tristeza para minha vida. Se eu tivesse, eu tenho certeza que Deus não estaria agindo da forma como eu tenho visto Deus agir na minha vida. Mas eu tenho buscado. Às vezes a gente fala assim, eu preciso de um alívio. Beleza, você precisa de um alívio, mas você está buscando a fonte do alívio? Que é Deus. Se a gente não buscar, tem jeito, eu quero beber água, mas eu não vou lá no bebedouro beber, ficar com sede, você pode continuar querendo água, não tem problema não, ué. Mas se você não for lá na fonte beber, você vai ter água de que jeito? Não tem sido fácil, amadas. Eu sei que para ninguém. Eu recebo durante o dia muitas mensagens de mulheres pedindo ajuda. E muitas delas, naquela situação, igual eu falei semana passada, do bebê. A gente dá uma mamar e ela não quer. Ela quer ajuda, mas ela não quer o provedor da ajuda. Não sou eu a provedora. Quem dera. Se eu tivesse o poder de chegar e falar assim, Lindaura, seus problemas estão resolvidos. Oh, quem dera. Quem dera se eu pudesse. Minha mãe, muitas vezes, ao longo da minha vida, minha mãe falava comigo assim, Thaisa, você não é a salvadora da pátria, não. Antes da gente conhecer Jesus, né? Porque eu sempre tive esse espírito, assim, de doer muito com a dor dos outros, sabe? Eu via alguém sofrendo, eu sofria junto. Eu sempre tive essa sensibilidade, né? E eu sofria mesmo, de tipo assim, de passar mal, às vezes, por causa da dor do outro. Ela falava, minha filha, você não é a salvadora da pátria, não. Ela nem tá aí, nem sei se ela tá escutando o que eu tô falando, mas tá bom. Ah, tá aí, sim. Você lembra, mãe? Eu estou aqui, mas vou falar o quê? Ué, pelo menos falar que eu tô falando a verdade, né? Porque depois, mas era assim. Né? Você não é salvadora da pátria, não, minha filha. Então, quem dera se a gente pudesse. Tem situações que às vezes eu vejo assim, eu falo assim, Deus, transforma, age na vida dessa pessoa. Mas Deus, ele sabe a hora certa de agir, de fazer. Ele sabe por que que ele fez ou por que que ele não fez. Né? Às vezes a gente quer tanto que mude uma situação e aí Deus não muda. E você fala assim, meu Deus, por que que isso não mudou se eu podia ter feito? Aí lá na frente a gente vai entender por que que ele não fez. Por que que ele não fez? Por que que não era isso que ele queria fazer? Então a gente tem que procurar a fonte, porque é só ele que vai ter essas respostas. Só ele. Muitas coisas vêm para nos tirar do foco, amadas, de Jesus. Festas, compromissos, né? Um programa de televisão, o cansaço, às vezes. Nossa, tô tão cansada para ficar ouvindo a Thaisa lá falando no meu ouvido. Não, hoje eu não tô boa. Na terça-feira mesmo teve aula, né, do curso de teologia, e eu estava sentindo muita dor, gente. Imagina, eu não conseguia abrir meu olho de tanta dor que eu estava na minha cabeça na terça-feira passada. E o meu ouvido também doía muito. Falei, eu não vou ligar a câmera, que a aula na terça-feira é online, sabe?
Eu não vou ligar a câmera, mas eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu tô aqui sentindo dor? Tô. Tô passando mal? Tô, mas eu vou ouvir. Se o inimigo acha que ele vai me impedir de escutar, ele não vai, não. Ele não me deixou surda. Então eu vou escutar. Ele me deixou surda. E eu escutei a aula inteirinha. Depois veio até algumas pessoas me interrogar, Thaís, o que aconteceu que você não apareceu? Porque eu não gosto de ficar com câmera fechada. Eu gosto, né? O professor tá lá dando a aula, eu acho elegante, né? Você tá com a câmera aberta, né? Tendo essa troca. Então, foi a primeira vez, desde o início do curso, que eu assisti a aula de câmera fechada. Mas é porque realmente eu estava passando muito mal. Então, amadas, é no tranco e no barranco? É. Eu vou arrastando? Vou, mas eu vou. Ah, não quero ir para a igreja, não. Vai. É no tranco e no barranco, mas eu vou. Que eu chegue lá e sente no banco, porque eu não consigo nem ficar em pé. Mas que eu esteja sentada ali para receber o que Jesus quer falar na minha vida. São escolhas. São escolhas, amadas. E essa escolha só a gente pode fazer por nós mesmos. Eu não posso escolher por ninguém. E muitas vezes eu fiz escolhas erradas. E aí os frutos vêm. Então vamos aprender, né? A silenciar a gente mesma, a silenciar aquilo que a gente fala, a vigiar aquilo que a gente faz, para que a gente possa ver realmente os frutos de Deus em nós. E o agir de Deus em nós. Amém? Agora é com vocês. Já falei demais. Vou até pegar um copo d'água. Quero ouvir. Ai, gente, eu quero ouvir, eu não vou escutar ninguém, não? Oi, paz de Deus, cheguei atrasada hoje, não consegui entrar no horário, mas cheguei na hora boa, viu? Nossa, Glória a Deus. muito. Deus falou muito comigo. E já houve algumas mudanças, né, em mim, aprendi bastante, e às vezes eu quero compartilhar isso, passar, né, para a família, para que a gente está, os que estão à nossa volta, mas tem horas que é complicado. E a pessoa não entende, não compreende, a gente quer falar, e às vezes eu quero fazer a pessoa entender, né, realmente o que é Cristo, o que é a graça, né, o que é o amor de Deus. A gente quer passar isso, mas tem hora que é complicado. E aí sempre eu lembro, né? Sempre dos nossos encontros que a gente tem aprender. Hoje mesmo que você falou aí foi, para mim foi muito bom. Esse final de semana mesmo, passei um pouquinho, né, alguns desafios aí, mas Deus vai dando a direção para a gente, né? Em oração mesmo, que tem coisas que não tem como a gente mudar, né? Não tem como a gente fazer a pessoa entender. É na oração, né? E que eu tenho certeza que Deus vai abrir na mente para entender e compreender essa parte, igual você falou. Eu cheguei bem na hora que você estava explicando aí, Thaisa, sobre o julgar, né? Ninguém é melhor do que ninguém. E a salvação é Cristo. Então, tem hora que você vê umas circunstâncias que a gente entristece, né? Você quer fazer a pessoa enxergar e não tem, não, assim, no ver da gente não tem como. Mas, Verdade. e aí, às vezes, eu quero falar. Tem hora que a gente tem que calar, né? Igual você falou hoje, E calar, convence o ouvir. Espírito Santo, né? Na verdade, o Isso, Espírito Santo ele vai te dar a estratégia para falar no momento certo. isso. Porque senão a gente também coloca só a cargo do Espírito Santo, mas ele deixou para nós o falar também. Deixou. Ele vai te dar o momento certo e a forma certa de falar, né?
É verdade. E às vezes eu quero falar e não é a hora, né? E aí dá um desencontro. Mas aí a gente vai aprendendo, né? Hoje eu aprendi bastante aí já. Né? Glória E a Deus. Deus vai dando para a gente essa direção e tenho certeza que vai ter fruto, né? Vai ter Amém. Eu creio. Eu muito bom. creio mesmo. Eu tenho certeza. Deus tem agido muito, porque o preço, Verdade, né? é Quem mais vai verdade. falar para Fica nós? pensando. Amém. Quem mais? Damaí, Maria Esperança, Lindaura, Fatinha, minha mãe, Patrícia, Fabiane. Então, irmãs, da minha parte, eu estava até anotando algumas coisas. Realmente, ali, quando a irmã Thaisa começou iniciando, né? Falando da língua, realmente é um órgão tão pequeno e é tão perigoso, né? Assim como ela pode abençoar uma pessoa com uma palavra, a gente pode matar, né? Então, por isso que é muito importante a gente olhar bem antes de abrir a boca, né, e falar. Principalmente, eu digo, dentro da nossa própria casa. Porque na nossa casa, como a gente tem mais intimidade com as pessoas, e quem é meio sanguínea, ou, né, aquela coisa, já vem e já vai explodindo, fala coisas, e que depois tu não consegue mais recolher. É a mesma coisa de você pegar um travesseiro cheio de pena, né? E soltar e depois querer recolher, não tem mais como, né? Então é muito importante, sim, a gente frear muito a língua antes de falar. E não é fácil, porque eu sou meio explosiva. Quer dizer, eu era muito mais, graças a bom Deus, que eu, com o tempo, a gente vai conhecendo Jesus, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, né? E a gente vai melhorando. Eu sei que eu tenho que melhorar muito, mas a gente tem que buscar em Deus, não tem outro caminho. É bem como a irmã Thaisa fala, as aprovações vêm, no dia a dia as dificuldades vêm, porque já disse Jesus, neste mundo tereis aflições, e nós temos, todos nós temos, cada um de um jeito, ou por escolhas erradas, ou, né, por vários motivos, a gente tem. Mas quando a gente busca em Deus, a gente vai aprendendo e Ele vai nos ensinando, vai nos moldando. Às vezes, quando a gente passa lá pelo vale da sombra da morte, lá a gente aprende, cresce espiritualmente, Verdade. vai criando mais intimidade com o nosso Deus. E a gente vai moldando, né? A gente vai mudando, porque é Deus que vai moldando nós, não é nós. E às vezes a gente quer apontar lá no outro, quer consertar o outro, lá e a gente nem se consertou ainda. Porque a gente é muito assim, né? Querer consertar outra pessoa. Por isso que ele fala que a gente não pode se encher de vanglória, né? Então, É algo que eu procuro muito me policiar. Vocês veem que sempre que eu falo com você, gente, eu não sou nada. Eu sou igual vocês, nós somos tudo no mesmo barco, tentando caminhar em direção à salvação. É. Estamos todos no mesmo barco. Que né? nem tem que aquele que está de pé tem que se cuidar, como a irmã já falou, né? Cuidado. Ontem mesmo eu falei isso com meu esposo aqui em casa. Nós estávamos falando sobre uns assuntos. Eu digo, pois é. Eu digo, tem que cuidar muito, porque às vezes a gente olha uma pessoa, parece um pastor, uma pessoa assim tão, né, de fé, né? Uma pessoa que está ali pregando a palavra e daqui a pouco a gente ouve cada coisa. Eu digo, mas ninguém está livre. Exatamente. Ele é pastor, amém. Mas ele também é homem, ele é ser humano, homem. ele é sujeito às mesmas paixões que nós. Né? As mesmas lutas. Pelo contrário, ele é mais ainda, porque como ele é visado, ele é um líder. Sim. Aí que, como se diz, né? O investimento das trevas é maior ainda sobre a vida dele. Né? E o olhar das pessoas também buscam... Sim, porque se ele cair, quantas pessoas vão ficar escandalizadas? E eu digo por mim, sabe, um testemunho da minha vida. Quando eu fui para a igreja, eu imaginava assim,
Ah, lá na igreja, os pastores, as pessoas que frequentam são perfeitas. Eu me decepcionei. Me Quem dera. decepcionei, né? Claro, lá é um hospital para tratar pessoas. Exatamente. Então a gente vai aprendendo que não é assim. São seres humanos. Uhum. E é assim, irmãs. E é só Ótimo. buscando Deus mesmo, estando juntas, uma aprendendo com a outra, contando as suas experiências, que a gente vai crescendo junto, né? E vai E a importância melhorando. da igreja, tem uma palavra que eu acho que, na verdade, é a que mais se adequa, que eu entendo, a respeito da questão da igreja, sabe, Maria Esperança? A arca de Noé, ela é, né, uma representação da igreja, tá certo? Ela é uma representação da igreja. Então, lá tinha Noé com a família dele, um tanto de bicho. Todos os bichinhos lá. Agora, você imagina como que tava aquele negócio lá dentro. Não devia de ser fácil. Nossa Deus, que bagunça, que fedor. Gente, imagina como é que tava aquele negócio. Não tava bom, não. Mas lá dentro tinha vida, né? Tinha vida. Foi a solução, né, da salvação ali. Lá fora era só morte. É. Então, por mais que a igreja, né, infelizmente, a gente, né, tem momentos que a gente decepciona, mas a gente tem que saber que são seres humanos como nós. Não tem ninguém lá que é perfeito e que é dono de toda a sabedoria do mundo. Não. São seres humanos, igual a nós. Todos Por os isso que a dias, nossa base tem que ser o Espírito Santo. todos os dias nós temos que buscar e aprender um pouquinho. Exato. Todos os dias aprendendo. Isso aí. Muito bom. Mais alguém? Vou fazer a fotinha aqui, então, senão, na hora que eu coloco o louvor, tanto de gente sai. Então, vamos fazer com a fotinha aqui. Fotinha bonitinha. A Sandra apareceu, Sandra. Tudo bem, Sandra? Sandra também semana passada não veio, não. Eu fui, eu só cheguei, foi depois, né? Eu não abri a câmera, não. Ah, Mas, Senhor, meninas, eu cheguei, fiquei caladinha, tô aqui escutando para não atrapalhar. Glória a Deus. Na casa da minha mãe, mas eu já estou ouvindo a palavra aqui um tempão. A paz do Senhor Jesus amado. Mas feliz de você estar aqui conosco. Então, vamos tirar a fotinha. 1, 2, 3 e... E a fotinha eu coloco na imagem inicial, né, da live, para poder colocar lá no YouTube. E graças a Deus tem sido bem, né, visualizado, muitas pessoas têm assistido, né, a glória de Deus, para poder serem edificadas, né, através da palavra, através das nossas vidas aqui. Amém? Meninas, então é isso, né? Nossa, que susto, Bori! O cachorro mexeu aqui em mim, assustei. Jesus, eu ganhei um cachorro, gente. Eu ganhei um cachorro. Tomei um susto, né? Colocou a pata em cima de mim. Assustei. Não está acostumada com ele ainda, não. Não acostumei, porque veio para cá sexta-feira passada. Vou retrasar. Tá recente. Eu não acostumei com ele ainda, não. Aí veio aqui, colocou as patas no meu, tomei o maior susto. Aquele. Olha. Gracinha. Olha aqui. Ai, que gracinha. Ele é um senhorzinho, gente. Ele tem 8 anos. 8 anos, olha. Que lindo. Aí tá adaptando direitinho? Uai, agora tá, né? Ele veio pra cá, ele estava sendo maltratado na outra. Ah, entendi. Ah, não, então vai adaptar. Com medo das pessoas. Tadinho. Eu demorei o quê? 2 dias para conseguir chegar perto dele. Nossa. Ele não deixava eu chegar perto dele. E morre de medo. Tô muito assustada. Amor! Mais É bonzinho demais, gente. Nem parece em cachorro. Não late. Nem parece em cachorro que a gente faz. Presente de Deus para mim. Amém. Eu vou colocar o louvor, gente, que a gente realmente escute, né?
esse louvor como uma oração, que a gente realmente reflita e peça ao Senhor, mesmo que trate tudo isso dentro de nós. Amém? Vou colocar aqui, mas aí, nesse momento, eu vou desligar a gravação, tá? Por causa que se eu colocar a gravação com o louvor, aí eles não deixam colocar no YouTube. Então, vou encerrar a gravação, vou pôr o louvor.